De tempos em tempos, jogadores com potencial para se tornarem os melhores da história surgem dentro do futebol e começam a quebrar recorde atrás de recorde e fazer gol atrás de gol e encantar todos com seu futebol. Porém, com o passar do tempo, devido a graves lesões e outros problemas sofridos por esses grandes jogadores, eles jamais atingiram o potencial que eles poderiam alcançar, devido a problemas externos do futebol. Então, por isso, no vídeo de hoje, você vai conferir os 12 craques que penduraram a chuteira cedo demais do futebol. E na 12ª posição, nós temos ele, Michel Platini, considerado o maior jogador francês da história. Platini não se aposentou por causa de lesão ou por algum problema de saúde ou algo relacionado a isso. Simplesmente após a Copa do Mundo de 1986, onde Platini anotou 2 gols, logo em seguida, no ano de 1987, Platini resolveu se aposentar aos 32 anos de idade. E foi uma decisão que pegou a todos de surpresa, pois ninguém ali esperasse que ele, no auge de sua carreira, se aposentadoria. E na 11ª posição temos ele, o jogador brasileiro, ídolo do Atlético Mineiro, o atacante Reinaldo. Reinaldo, que quando atuava pelo Atlético Mineiro, marcou 235 gols pelo Galo e é considerado até hoje o maior ídolo do clube atleticano. Porém, após grave lesão no joelho, ele precisou remover os meniscos e aos 31 anos de idade, Reinaldo teve que aposentar do futebol precocemente devido à grave lesão que sofreu no joelho. Na 10ª posição temos ele, o craque brasileiro, Adriano Imperador. Adriano é mais um daqueles craques brasileiros que pararam cedo, porém Adriano nunca anunciou sua aposentadoria oficialmente. Porém, aos 30 anos de idade, Adriano parou de atuar como jogador profissional. Porém, em 2011 fez alguns jogos pelo Corinthians e depois Adriano atuou pelo Miami United. E logo depois disso, ele simplesmente sumiu do futebol e jamais jogou futebol profissional novamente. Na 9ª posição temos ele, jogador que foi ídolo do Manchester United, Eric Cantona. Eric fez toda a sua carreira dentro do futebol inglês e principalmente atuando pelos Diabos Vermelhos, o Manchester United, onde jogando por lá ele ganhou 4 Premier Leagues. Porém, ele era um jogador polêmico e após acertar uma voadora de um jogador, levou uma suspensão de 8 meses e ficou esse tempo todo afastado do futebol. E logo após isso voltou e se aposentou com apenas 30 anos de idade. E na 8ª posição temos ele, Hideyoshi Nagata. Nagata parou de forma muito precoce e inesperada. Ele era considerado o jogador japonês mais talentoso da história. E logo após a Copa do Mundo de 2006, Nagata parou de jogar aos 29 anos de idade. Uma aposentadoria simplesmente inexplicável até os dias de hoje. E na 7ª posição temos ele, Just Fontaine. Ele, que nos anos 50 ficou conhecido como Pelé Branco, atuava pelo Reims da França. E durante um desses jogos do campeonato francês, Fonte machucou a tíbia e precisou ser operado. E logo depois disso ele voltou a jogar, mas jamais conseguiu atingir o nível de antes. E em 1962 ele deixou o futebol apenas aos 28 anos de idade. E ocupando a 6ª posição nós temos ele, ídolo do Milan e da seleção holandesa, Marco van Basten. Van Basten era considerado o jogador mais talentoso de sua época. Porém, devido às graves lesões que o jogador tinha, Van Basten parou de jogar cedo demais. Em 1992, Van Basten, quando atuava pelo Milan, na final da UEFA Champions League contra o Marselha, sentiu fortes dores no tornozelo e abandonou a partida, aquela que seria sua última partida como jogador profissional. Van Basten então se aposentou aos 28 anos de idade. Infelizmente, foi um fim precoce para esse grande craque que durante seus tempos de Milan encantou a todos com seus gols acrobáticos e jogadas incríveis e aquele gol sensacional na final da Eurocopa. Sem dúvida nenhuma, uma grande perda para o futebol. E na 5ª posição nós temos ele, Sebastián Losada. Losada que foi revelado na base do Real Madrid
porém atuou pouco tempo pelo clube espanhol e logo depois disso jogou por outros clubes, inclusive o Sevilha, onde atuou junto de Diego Armando Maradona. Porém, o atacante espanhol parou de jogar apenas com 27 anos de idade. Poucos até hoje entendem o real motivo dele ter se aposentado tão cedo do futebol. E na quarta posição nós temos ele, Sebastian Deisler. Deisler, que jogava como meio-campista no Bayern de Munique e era um estilo de jogo como maestro. E já com 18 anos, Deisler era um fenômeno dentro da Bundesliga. Porém, antes da Copa do Mundo de 2002, Deisler sofreu uma grave lesão no joelho e foi cortado da Copa. E ele também foi cortado daquele ano do Bayern de Munique. Ele voltou a se lesionar em 2005 e depois disso jamais conseguiu alcançar o seu mesmo nível e se aposentou logo em seguida, aos 27 anos de idade. E na terceira posição nós temos ele, o craque brasileiro Tostão. Tostão, que é considerado até hoje um dos maiores jogadores brasileiros da história e teve uma carreira considerada meteórica. O craque brasileiro foi fundamental para a conquista da Copa do Mundo de 1970, porém, após ser atingido no olho por uma bolada, o craque teve que passar por uma cirurgia no olho. E depois disso, nunca mais poderia voltar a jogar por muito tempo. E aos 26 anos, Tostão anunciou sua aposentadoria do futebol, porque senão, devido a problema de saúde, o jogador poderia acabar ficando cego devido à bolada que levou no olho alguns anos atrás. Um triste fim para a carreira desse grande craque. E na segunda posição nós temos ele, a joia espanhola, De La Red, que era chamado de La Joya, e estava no time da Espanha de 2008, que venceu a Eurocopa. Porém, o jovem jogador, que era tratado como a maior promessa naquela época, foi forçado a se aposentar em 2010 devido a problemas cardíacos. Ele já havia passado mal antes e foi forçado a se aposentar muito cedo, aos 24 anos de idade, onde estava praticamente no auge de sua carreira. Porém, o craque optou pela aposentadoria. E na primeira posição nós temos o caso mais recente, Sérgio Agüero. Agüero, infelizmente, foi forçado a se aposentar antes da hora. Agüero, que durante o jogo pelo Barcelona do Campeonato Espanhol passou mal e foi levado ao hospital às pressas. Chegando lá, Agüero foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca e os médicos disseram para ele que jamais poderia jogar bola novamente. Então, aos 33 anos de idade, infelizmente, Agüero foi forçado a abandonar o futebol. Porém, durante o tempo que jogou no Manchester City, Agüero virou ídolo por lá, marcando diversos gols, dando diversas assistências e ganhando diversos títulos com o Manchester City. Pelo City, ele marcou 260 gols e ganhou 15 títulos. E sem dúvida nenhuma, Agüero ficará marcado para sempre na história do Manchester City como o artilheiro do clube. E Agüero também ficará marcado para sempre dentro da história do futebol mundial pelo grande centroavante que foi. Mas infelizmente teve sua carreira interrompida por esse problema triste de saúde.